Como superar esse obstáculo aí, que é esse vício pelo açúcar que a gente tem diariamente? Primeiro, tire as tentações de dentro de casa. Quando você fica livre da vista de ver esses alimentos, de ver esses produtos, você não vai ter vontade de comer, porque você teria que se deslocar para ir comprar ou fazer aquele alimento. Então, quando você não tem essas tentações dentro de casa, você evita, entendeu? Quando você tira eles do campo de visão. Esconda, doe, faça alguma coisa com eles para que vocês não tenham isso no campo de visão, que vocês não fiquem caindo em tentação todos os dias. Muito importante, leia os rótulos dos produtos. Quando for no supermercado, leia os rótulos dos produtos, veja a lista de ingredientes, o que contém ali, se contém algum açúcar disfarçado, tá? Tem uma lista de açúcares disfarçados no meu feed, vocês podem verificar lá. Maltodextrina, dextrose, sacarina, tudo que termina com ose, esses alimentos, eles são altamente prejudiciais, porque são açúcares disfarçados que a indústria coloca nesses alimentos. Muitos alimentos são zero açúcar, mas na verdade são falsos, porque açúcar, a indústria bota muito desses açúcares disfarçados para dar o sabor doce e para fingir que não é açúcar ali, tá? Então tenha muito cuidado, sempre leia os rótulos e veja quais elementos que contém naqueles produtos. Diminuir o consumo de doces aos poucos. Qual seria a minha dica principal? Desmamar definitivamente, tá? Eliminar o açúcar de sua vida, ficar aí de 2 a 1 semana sem açúcar, porque você veria os benefícios que isso traria para a sua saúde e se adaptaria a ficar sem açúcar durante mais tempo. Mas eu sei que tem muita gente com dificuldade de fazer isso, tá? Muitas vezes é um problema psicológico, emocional. Vai diminuindo o açúcar aos poucos, tá? Primeiro tente eliminar de vez da sua vida, fique 1 semana sem açúcar, 2 semanas, que você vai ver o quanto que isso, sua saúde vai melhorar, seu emagrecimento. Mas quem não conseguir, passe para um adoçante permitido, um stevia, adoçantes naturais, xilitol, eritritol, sempre em quantidades moderadas, mínimas, para você não acostumar o seu paladar a ter o sabor doce. Diminuir sempre o sabor, o gosto pelo sabor doce, tá? Então, os mais naturais que eu indico, xilitol, eritritol e stevia. Xilitol, as pessoas têm que ver como o seu corpo responde a ele, porque pode ter distensões abdominais, intestinais com ele, né? Desconfortos intestinais. Então você tem que ver como o seu corpo responde a ele. Mas em pequenas quantidades, normalmente as pessoas não têm problema com isso. Mas estes adoçantes, eles são mais indicados porque eles têm um menor índice glicêmico, um menor impacto glicêmico no nosso corpo e são mais naturais, ok? Isso é muito importante. Então, se você tomava um café com açúcar, passe para um adoçante natural e vá diminuindo essa quantidade de adoçante. Se você tomava um suco, passe para um adoçante natural, vá diminuindo essas quantidades para que você adapte seu paladar a isso, tá? E você vai perceber as melhoras na sua vida, na sua rotina, no seu corpo e vai querer eliminar de vez esse elemento do seu dia a dia. Outro fato importante que pode ajudar demais, fazer exercícios físicos, porque isso diminui demais a vontade por doces, tá? Ou se manter ocupado com alguma coisa que você goste. Por exemplo, deu vontade de doce, vai fazer alguma coisa que você goste, vai fazer um exercício físico, vai ler se você gosta de ler, vai fazer algum hobby, né? Porque isso vai te tirar a mente daquilo ali que você está pensando. Outro fato é o café preto. E puro, claro, porque ele tem um sabor amargo e você, além de você ter um sabor amargo e te tirar essa vontade de doce, ele vai te ajudar a sentir o verdadeiro sabor do café, tá? Então esse verdadeiro sabor do café, que a gente não sabe, porque a gente foca no açúcar, é muito interessante. Eu não gostava de café, eu odiava café, nunca tomei café em minha vida. Nem com açúcar, nem sem açúcar. E quando eu comecei a fazer a cetogênica e eu comecei a fazer jejum, eu sentia falta de algo ali para beber durante o jejum e aí eu comecei a tomar café já puro. Hoje eu sou louco por café, apaixonado, então eu adaptei o meu paladar para gostar de café, mesmo sem açúcar, direto sem açúcar. Então tudo é adaptável na nossa vida, tá? Não tem isso que a gente não vai conseguir, porque a gente consegue sim. Outro ponto que eu vou te ajudar, tomar um copão de água mesmo, tá com vontade de doce? Tome aquele gole, aquele copo grande de água, porque isso vai te tirar o foco de se alimentar. Muitas vezes quando a gente toma água, a gente perde a fome por uns momentos, por uns instantes. Então isso vai te ajudar naquela vontade doce, porque não é fome, né? É só uma expectativa ali para ter aquele sabor prazeroso.
E outro fator é água com limão. Água com gotas de limão é ótimo aí quando você está sentindo essa vontade louca, esse vício pelo açúcar. Então tome uma água com gotinhas de limão que você vai parar na hora essa busca incessante pelo doce, tá? E isso tudo vai te ajudar a sentir o verdadeiro sabor dos alimentos, viu, gente? E isso é o mais interessante, porque muitas vezes a gente nem conhecia o sabor das frutas que a gente comia, dos vegetais que a gente comia, ou das comidas, dos alimentos, porque a gente ficava sempre focando no sabor açucarado, no sabor dos carboidratos, tá? Que viram açúcar no nosso sangue. Então é muito importante você sentir o verdadeiro sabor dos alimentos e adaptar o seu paladar a sentir o sabor natural deles. Outro fator que ajuda demais é seguir o método MQG45. O nosso foco nesse método é a alimentação de verdade, que é o foco na saciedade, sem passar fome, com gorduras boas e proteínas como as estrelas do prato. No método ou na dieta cetogênica, na dieta low carb, o intuito é não passar fome. Então você não tem restrição do que comer, você come à vontade até saciar, porque são alimentos que vão te dar saciedade e você vai ver que cada vez mais você vai aumentando o seu processo de jejum ali, porque você simplesmente não sente fome, porque você está comendo alimentos altamente nutritivos e que estão nutrindo o seu corpo totalmente como você nunca viu antes, principalmente quem come só carboidratos. A base da alimentação é carboidrato diariamente. Frutas, existem frutas que podem ser encaixadas tanto na low carb como a cetogênica, que são as frutas menos doces. As frutas mudaram muito desde os nossos antepassados para hoje, né? Elas se foram modificadas para ter mais açúcar, para serem mais palatáveis. Então tem que ter muito cuidado aí com as frutas doces para não comer diariamente, comer de períodos em períodos, entendeu? Porque elas podem ajudar sim, são nutritivas, mas não são necessárias todos os dias na nossa rotina, principalmente essas frutas com muito açúcar. E eu recebo também muitos relatos de pessoas que começaram a dieta low carb e cetogênica e mudaram totalmente seus hábitos, perderam o vício pelo açúcar e tiveram uma transformação incrível na vida delas, né? Porque reverteram diabetes, reverteram o quadro de síndrome de ovários policísticos, de hipertensão, de gordura no fígado. Então, quando você tem essa retirada total de açúcares do seu dia a dia, da sua rotina, você vê uma transformação muito incrível na sua saúde e também no seu processo de emagrecimento. A perda de peso é mais rápida, é mais prazerosa, é um processo mais prazeroso e menos difícil porque você não tem fome, né? Você tem saciedade. Então isso é o mais importante, você não ficar sofrendo, frustrado em estar fazendo uma dieta que está sendo horrível, que está sendo comida insossa, sem sabor. Esses relatos são muito importantes e mostram o quanto tirar o açúcar da dieta resolve vários aspectos aí da nossa vida. Se você quer ver mais outros conteúdos, tem outras lives gravadas no meu Instagram, no meu YouTube e também no Facebook. Se inscrevam no canal. Um abraço a todos.